Olá pessoal, tudo bem? É um prazer imenso estar aqui para apresentar uma ferramenta que eu desenvolvi chamada Inteligente Cards, que também é baseada em um projeto que eu conduzo que se chama Inteligente, Construindo Caminhos de Igualdade com Inteligência Artificial. Meu nome é professor Robson Bonide, eu sou doutor em Ciência da Computação e Matemática Computacional pela Universidade de São Paulo, a USP, né? Com especialidade em Inteligência Artificial e Bioinformática. Atualmente também pós-doutorando na área de inteligência artificial para o bem social na USP e também professor na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Bom, pessoal, nós sabemos, né, que com os avanços aí da inteligência artificial, das tecnologias, as pessoas começaram a perceber o grande potencial dessa ferramenta no nosso dia a dia, principalmente aí com o surgimento das ferramentas de IA generativa. Apesar disso, a grande maioria das soluções ainda é desenvolvida, como a gente chama, o norte global, né? Que são países que têm mais recursos, tanto financeiros, até mesmo computacionais, para treinar esse tipo de tecnologia. Mas diversos relatórios atuais e artigos têm apontado que se a gente não começar a educar os nossos jovens aqui do sul global, poderá ocorrer grandes desigualdades e disparidades no desenvolvimento de soluções de IA no futuro. Uma vez que a maioria dessas soluções que a gente acaba importando, por exemplo, aqui no Brasil, aqui no sul global, muitas vezes não são pensadas em nosso contexto, não são pensadas para problemas vividos aqui. Vamos estar aí o caso das doenças negligenciadas, doenças tropicais, né? São problemas específicos aqui nosso que precisamos de pessoas que entendam e tenham esse conhecimento para gerar soluções que possam impactar nossa sociedade. Então, para tentar evitar essa disparidade e começar a buscar uma geração futura que possa resolver problemas aqui do sul global, aqui do Brasil, principalmente de impacto social, foi que eu construí o projeto Inteligente, que como eu acabei de dizer, né, eu viso treinar uma geração do futuro que saiba desenvolver soluções de IAs éticas, justas e responsáveis, mas também sociais e que tentem enxergar os problemas que vivenciamos no nosso dia a dia aqui. Mas não só treinar uma geração futura, mas também como permitir que pessoas que não são especialistas e queiram conhecer a inteligência artificial possam adquirir esse conhecimento para pelo menos ter um pensamento crítico, né? Então, quando eu estou utilizando uma solução aí do mercado, eu consiga ter um pensamento crítico sobre ela e seus conceitos, o quanto ela é impactante no nosso contexto, o quanto que ela é adaptada para o nosso dia a dia, aqui, uma vez que você possa estar importando uma solução feita no norte global. Então, o projeto vem em duas grandes frentes, tanto educar a geração futura, como também democratizar o conhecimento de IA. Esse projeto já ganhou diversos prêmios junto com os alunos, os projetos que a gente vem desenvolvendo, são mais de 20 prêmios. Entre eles, esse ano foi eleito o terceiro projeto mais transformador do estado de São Paulo. Ano passado ficou entre os 10 mais transformadores no Brasil no setor de ensino superior, tanto pelo Prêmio Educador Transformador e também ficou entre os mais transformadores pelo Prêmio Professor Mário Palmeira, né? E para conseguir espalhar essa metodologia para as mais pessoas, né, para que conseguir que outros educadores possam utilizar isso aí no seu dia a dia e começar a educar também os seus alunos para ter essa consciência sobre a IA, seja para desenvolver soluções, ou seja para ter um pensamento crítico do seu uso, um pensamento ético, foi que eu desenvolvi o Inteligente Cards, tá? O Inteligente Cards é um jogo o jogo barra baralho educacional, né? Possui 4 trilhas de aprendizado apenas com perguntas. Mas por que, professor, você está usando perguntas? Porque não existe, na minha opinião, respostas prontas para muitas e muitas questões éticas da IA. Cada pessoa, dependendo do seu contexto, dependendo da comunidade que ele vive, vai ter uma resposta. E isso também incentiva o pensamento crítico. A gente ouvir todas as vozes e ver que cada um tem sua necessidade e a gente pode aprimorar, por exemplo, uma solução. Então, por isso, de eu te utilizar apenas perguntas. Quais são essas 4 trilhas? A primeira trilha, que eu falo que é para desenvolver soluções de IA, mas também pode ser utilizada para incentivar os alunos a desenvolver outras soluções, não precisa ser utilizando inteligência artificial, né? Tem o nome de Inteligente Cards, desenvolver ideias sobre projetos ou soluções em IA ou sem IA, né, pessoal? Qual é o objetivo dessa primeira trilha do baralho? É estimular o aluno a se questionar o quão boa é a sua solução ou por que ela é necessária, quem ela vai impactar,
qual é a dificuldade para ela desenvolver essa solução, mapear os seus desafios, o que já existe, o que que ele está propondo de novo. Então é uma trilha que passo a passo vai ajudando o aluno a desenvolver e a modelar a sua ideia. Muitas vezes o aluno tem ideias muito boas, os alunos têm muitas propostas, mas às vezes não conseguem vender isso para você, ou mesmo vender no futuro para o mercado, quando ele abrir uma startup, ou mesmo vender isso com uma questão de impacto social para o governo, e ele tem dificuldade. Então, eu fiz uma trilha com perguntas que ajudam ele a construir, vamos dizer, esse pitch inicial da sua ideia, para que ele consiga demonstrar tudo aquilo que ele busca resolver, ou aquele escopo que ele planeja resolver com sua ideia. Então, a gente tem cartas, por exemplo, aqui que vai desde a identificação de necessidades ou geração de ideias. Então, ele vai identificar, por exemplo, na sua comunidade, o que ele quer resolver. Ah, eu quero resolver um problema para agilizar o atendimento no SUS, ou eu quero, tá tendo muitas ocorrências de dengue aqui, então eu quero começar a avaliar o porquê que isso está acontecendo na minha região. Legal. Então vamos gerar uma ideia. Por que que ele não pode utilizar uma técnica, por exemplo, Scamper, que é um conjunto muito legal de técnicas de pensamento criativo, que ajuda, por exemplo, o aluno a estimular a criatividade, gerar novas ideias, aumenta a flexibilidade mental, promove melhorias, para pegar talvez algo que já exista na sua comunidade e aprimorar. Porque às vezes aquilo que existe na sua comunidade não está chegando em todas as populações que ele almeja da melhor forma possível, então ele quer aprimorar, ele não precisa gerar às vezes algo do zero, ele pode aprimorar uma ideia existente. Feito isso, quando ele já acha a necessidade que ele quer resolver, ele já encontra uma maneira que ele quer abordar isso, eu começo perguntas como análise de mercado. Será que é necessário desenvolver essa ideia nesse momento? Será que no mercado não existe nada? Beleza, às vezes existe, mas essa solução é paga e a minha é gratuita ou é mais barata. Então você começa também a fazer o aluno a pensar: será que eu não vou reinventar a roda gigante? Ou se existe algo, como eu vou aprimorar e melhorar para entregar um produto melhor? Ou seja, você já está estimulando a criatividade, o pensamento crítico do aluno. Depois eu falo sobre a análise da literatura, que eu acho também importante, que às vezes isso não está como empresa, mas alguma solução já gratuitamente ou algum pesquisador encontrou e publicou, e isso é importante para eles começarem também a instigar a busca, a leitura científica, trazer o método científico para o desenvolvimento, não ficar só no achismo, mas ele começar a desenvolver também o método científico no seu dia a dia. E aí depois tem cartas de benchmark de tecnologia, validação do conceito, qual é a proposta de valor que ele faz, o impacto social que esse aluno busca com a sua solução, se ele busca isso, mas a ideia é que eles tentem resolver problemas de impacto social, né? Para ao mesmo tempo que você está treinando o aluno a ter um pensamento crítico, a um pensamento criativo, mas ele também ser um cidadão que tem uma consciência social da nossa região e o que precisamos resolver de problemas para melhorar a vida da população, né? Mapeamentos de desafios, trilha de estudo, análise de viabilidade, recursos, né? Que muitas vezes a ideia é excelente, mas precisa de recursos que talvez não estão ao nosso alcance, o aluno precisa medir isso, até que ele consiga mesmo apresentar essa ideia de forma completa. Então é uma trilha que vai literalmente conseguir ajudar o aluno a apresentar um pitch inicial da sua ideia. Às vezes são perguntas simples, mas muitas vezes a gente esquece e acaba não seguindo essa sequência, e quando você vai vender a ideia, surgem muitas dúvidas. Não quer dizer que aqui você vai responder e vai sanar todas as dúvidas que alguém vai ter, mas você já está no caminho de levar o aluno a ter um pensamento criativo e desenvolver algo que possivelmente pode ter um grande impacto. Feito essa trilha, né, pessoal, começa a segunda. E na segunda trilha, aí eu começo a exaurir a questão ética da solução. Porque é aquilo que eu disse, né? Eu quero que a gente precisa de soluções de IA, mas que possam beneficiar a sociedade, mas elas precisam ser éticas, justas, responsáveis. Senão não faz sentido, né? Pegar uma solução de IA que vai replicar o preconceito que a gente vem lutando há muitos anos na sociedade. Então, quando o aluno modela a ideia, ele apresenta, vocês podem até fazer uma sessão de ranking para o pessoal votar quais foram as melhores ideias, a gente começa uma segunda fase, que seria agora, beleza, tua ideia está pronta, eu gostei, você apresentou muita coisa impactante, mas vamos ver as questões éticas, que seria a trilha princípios éticos básicos aplicados à solução. Igual eu falei, o foco sempre é IA, mas isso tem uma aplicabilidade muito ampla, não precisa ser só em soluções de IA. E aí onde eu começo a instigar o aluno, falar sobre justiça,
equidade, inclusão, desafios de acesso. Beleza, se a tua solução vai ser o valor, mas você quer ajudar uma comunidade específica e aquela comunidade não tem condição, como você vai fazer essa solução chegar gratuita? Para você não ter uma desigualdade de acesso, transparência e explicabilidade, né? Privacidade e segurança dos dados, extremamente importante. Vamos pensar que esse aluno quer desenvolver uma solução para detectar o câncer de mama, como ele vai garantir a privacidade e a segurança desses dados que ele vai estar utilizando para treinar, né, a sua IA, beneficência, né, de que maneira essa solução pode ser direcionada para maximizar aos máximos benefícios sociais, respeito pela autonomia humana. Então vamos pensar que o aluno fez um sistema que pode, ou no futuro, substituir aquele emprego, substituir uma pessoa que aplica aquela tarefa, como ele planeja viabilizar para que essa pessoa não seja prejudicada, né? Ou seja, não esteja automação do emprego dela, sustentabilidade, né, pessoal? A gente sabe que quanto mais você treina também uma IA, mais recurso computacional você tem, mas você está contribuindo também para as alterações climáticas. Então, como ele planeja uma sustentabilidade da sua solução, uma ética, reprodutibilidade, como ele planeja que a sua solução tenha uma consciência cultural e do contexto onde ela está sendo aplicada e até essa governança dos dados. Então, é uma trilha bem grande, mas super interessante para você começar a trazer aquele espírito de inclusão para os alunos. Não é só resolver o problema, mas a gente pode impactar, ajudar as pessoas. E é isso com perguntas que essa trilha busca resgatar esse espírito dos nossos alunos. Ah, por que tantas perguntas? Tá aí, pessoal, não tem resposta pronta. Por exemplo, quando você vai ver consciência cultural e contexto, uma mesma solução que é aplicada, por exemplo, aqui na América Latina ou na África, vão ter consciências culturais e contextos diferentes. Então a gente tem respostas diferentes e precisamos ouvir todas essas pessoas para entender o quão bem a gente pode desenvolver uma solução. E aí, eu sempre digo que essa primeira e a segunda trilha, ela pode ser aplicada tanto no ensino médio, né, pessoal, quanto no ensino superior ou na sua empresa quando você vai fazer um brainstorm. Então, esse trabalho, principalmente, né, quando você já quer iniciar com os jovens lá do ensino médio, ou você já quer aplicar isso na sua faculdade, ou você quer aplicar isso, por exemplo, numa empresa, ele se encaixa perfeitamente, porque você instiga esses alunos a buscarem esse tipo de solução. No fundamental, nesse estilo aqui que eu estou explicando, talvez é um pouco mais difícil, porque ainda elas ainda estão construindo a sua maturidade, né? E pode ser difícil aplicar essas duas trilhas iniciais, mas ainda é possível. Mas tem uma trilha que principalmente é aplicável ao fundamental, que seria a quarta que eu vou apresentar ainda, né? E a terceira literalmente é uma trilha que eu deixei aqui, mas vai já naquela vibe para o aluno que já quer começar a desenvolver essa solução. Então vamos ver que se você aplicou esse estudo para trazer um pouco de IA no currículo no ensino médio ou na sua disciplina, mas agora os alunos ficaram tão interessados que eles querem desenvolver. Você vai falar, poxa, professor, mas aí eu já não tenho tanto conhecimento, eu nunca desenvolvi uma IA. Levar essas duas primeiras trilhas é tranquilo. Então essa terceira trilha é para literalmente instigar o aluno à autonomia, ao autodidatismo. Então se ele quer continuar e às vezes o professor não tem esse poder de implementação nesse momento e nem é obrigado, a ideia é que a gente leve o conhecimento e instigue os alunos a buscar, ele pode usar essa terceira trilha, que explica como constrói uma solução desde a coleta de dados até você fazer a implementação, monitoramento e avaliação do impacto. Claro que são apenas perguntas, mas que vão indicar ao aluno o passo a passo que ele tem que buscar para conseguir tirar essa solução do papel e talvez chegar na comunidade que ele deseja impactar. A última trilha é literalmente uma trilha de estudos de caso para discussão. É aí que eu falo que se encaixa tanto no fundamental, como no ensino médio, como no ensino superior ou numa empresa. É que quando você quer começar a instigar as pessoas a terem pensamentos críticos sobre o uso da IA, benefícios e desvantagens. Então ela traz uma série de estudos de caso, desde preconceito por raça, desde preconceito por sexo, por gênero, para as crianças, ou jovens, ou adolescentes, ou adultos pensarem como a gente pode desenvolver soluções mais éticas, mais justas, mais responsáveis, mais sociais. A gente sabe de vários sistemas atualmente que tem viés ageísta, viés machista, viés preconceituoso, porque muitas vezes elas estão replicando naquilo que vem no dado. E qual seria a melhor maneira de evitar isso?
Então aí você leva uma discussão para sua turma e já desde crianças, lá no ensino fundamental final, você já pode começar a instigar esse espírito social deles ao mesmo tempo com um pensamento crítico sobre a inteligência artificial. Então é um baralho que muitas vezes parece simples, né, pessoal? E é simples, mas ele pode gerar discussões riquíssimas. Você pode formar uma geração futura que tenha pelo menos um conhecimento básico de IA e um pensamento crítico. Não vá só usando as soluções sem saber quais são os impactos dela, mas que ele possa se questionar muitas vezes, principalmente quando importamos essas soluções aí de regiões que não entendem o nosso contexto. Então foi isso que me levou a desenvolver essa tecnologia, a esse baralho, né? Ainda a gente vai fazer cursos para utilizar, com exemplos para aplicar, por exemplo, no ensino fundamental, ensino médio, superior, utilizar na empresa, mas esse aqui é um overview para entender o que é essa solução, tá bom? Qualquer coisa vocês podem acessar o site, tem mais dúvidas lá, fiz uma FAQ bem legal, vou deixar na descrição, mas agradeço novamente aí quem gostou e quem quer utilizar essa ferramenta no seu dia a dia. Um abração!